Olá, pessoal, eu sou Maria Neila, sou terapeuta e hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre a medicina germânica. O que é a medicina germânica? A medicina germânica foi criada pelo Dr. Hammer, que segundo ele, as doenças, elas vêm para você não por um erro do corpo e muito menos por uma maldição, vamos dizer, né? A pessoa às vezes se sente desconfortável, amaldiçoada porque está doente, né? Mas sim porque você sofreu, a pessoa, né? Você, eu, qualquer pessoa sofreu um trauma. E o que é que acontece quando você sofre um trauma, segundo o Dr. Hammer? Imediatamente, sim, mas antes de eu falar o que é que acontece, eu vou dizer o que é um trauma na visão do Dr. Hammer. O trauma é um conflito ou um desconforto, uma situação que você passou sozinho, em solidão, foi inesperado e foi muito impactante para você. E assim que ocorre esse trauma, o que é que acontece no nosso organismo? Imediatamente há uma marca no cérebro, na psique e no órgão correspondente à marca do cérebro. Então, segundo o Dr. Hammer, as doenças, elas vêm com um programa biológico de sobrevivência, é uma inteligência do corpo, no sentido de nos fortalecer para nós sobrevivermos. Então, como é que isso acontece? Você está aqui numa boa, de repente, por exemplo, recebe uma notícia ruim. Quando você recebe notícia ruim ou alguma coisa que te impacta, você imediatamente vai desenvolver esse programa biológico. E esse programa biológico, ele se desenvolve de acordo com a terceira lei biológica que rege a medicina germânica. A medicina germânica, ela se rege por 5. E a terceira lei biológica diz que, dependendo do órgão e do tecido embrionário correspondente àquele órgão, nós desenvolvemos a doença em 3 fases. Quer dizer, na verdade, são 2 fases, mas tem uma epicrise. Então, ele chama que na hora que o trauma acontece, imediatamente nós começamos esse processo, esse programa que a gente denomina na primeira parte de fase ativa. E o que é isso? É aquilo que nos impactou tanto que a gente fica remoendo, não pensa outra coisa senão sobre aquilo, fica lá. Aquilo é a fase ativa, às vezes você não dorme, às vezes você fica muito acelerado, tem taquicardia. Isso é o que se chama de fase ativa, isso é o início do programa. E dependendo do tecido embrionário que é impactado, ele se desenvolve diferente. Quando determinados tecidos, há um crescimento celular. Em outros tecidos, há uma diminuição celular. Então, a fase ativa é a fase que começa assim que há o trauma. Aí depois vem essa fase, e o trauma é chamado de conflito na medicina germânica, né? Aí depois que passa essa fase ativa, daquela inquietação, daquela agitação, vem a fase que a gente chama de pós-conflitose, conflitólise, segundo o Dr. Hammer. E o que é isso? Nessa fase vão aparecer os sintomas. Aí, quer dizer que a gente denomina aqui na medicina ocidental como doença, mas vão aparecer os sintomas, seja de dor, de inflamação, de detecção de câncer, do que for, de alguma patologia, alguma doença. Aí, isso vai se desenvolver, aí vai ter uma epicrise, que não é a terceira fase, é uma revivência da fase ativa. A pessoa, de repente, revive aquele trauma. E aí ela vai no pico
da doença e depois desce e vai para a normalidade. No entanto, às vezes, quando a gente teve aquele trauma, o nosso subconsciente marcou muitas coisas, marcou o local que a gente teve, o horário, o que a gente escutou, e outras coisas, ficam tudo gravados no subconsciente. Às vezes a gente estava até comendo uma comida. Então, cada vez que alguma coisa daquilo vem para você, e se você não chegou na fase de cura, volta tudo de novo para a fase ativa e começa todo o processo. Daí vira a doença crônica. Então, eu espero que você tenha entendido um pouco da medicina germânica, porque com a medicina germânica nós começamos a tomar conhecimento de nós mesmos, como é que nós reagimos a determinadas situações que a gente passa. Então, dependendo da sua percepção da situação que você passa, é que vai gerar a marca na psique, né? Na mente, que no cérebro é físico, no cérebro, na psique, que é na psique, nos pensamentos, nos comportamentos emocionais e no órgão. Então, tudo vai depender da sua percepção. Então, quando você achar que está passando por um trauma muito forte, lembre-se disso. Comece a ter autoconhecimento. O que é que eu percebi nessa situação? Eu percebi que eu fiquei autodesvalorizada, eu me autodesvalorizei naquela situação, eu tive uma sensação de separação, eu tive uma sensação de perda, eu tive uma sensação de um conflito indigesto, de uma raiva no meu território, eu tive medo de um predador, eu tive medo de uma pessoa. Então, tudo isso, dependendo da sua percepção, vai impactar um determinado tecido. Embrionário, que são as 3 capas embrionárias, endoderma, mesoderma e ectoderma. Então, uma dessas capas vão formar, cada uma vai formar algum grupo de órgão do nosso corpo. A gente fala órgão, mas não quer dizer que é só o órgão. É uma parte do nosso corpo, nossos braços, perna, cabeça, todo o nosso corpo, tá bom? E assim, quanto mais autoconhecimento você tiver e se observar na hora que você passar por uma coisa, um trauma, uma angústia, um conflito, em solidão, inesperado, então que te impacta profundamente, muito impactante, comece a se observar que você vai perceber as consequências e que você pode adoecer e que na medicina ocidental vai chamar de doença, mas na verdade você passa a desenvolver esse programa biológico de sobrevivência, a inteligência do corpo, tá bom? Um grande abraço para você e obrigada por assistir esse vídeo.